Cara, é agora, né? A Assembleia, eu não sei, eu não posso ir lá, né? Não dá. Vamos ver. Tomara que não tenha, né? Eu sou contra, mas eu não posso ir lá votar. Tá ok? Não, são os professores, né? Acho que são os professores, só. São os interessados, certo? Tá ok? Ok? Pessoal, vamos lá. Eu vou continuar aqui a nossa aula, tá? Deixa eu pegar aqui essa aqui. Essa foi, acho que foi a última aula que a gente fez aqui. Ok? É essa aqui, né? A gente até estava falando, o que a gente fez? Eu vou relembrar de novo, tá? Mas basicamente o que a gente fez foi todas as operações combinadas. A gente fez deslocamento no tempo, que é somar ou diminuir. Quando soma um valor positivo, né, você desloca para a esquerda aquele valor. Diminuir alguma coisa positiva, você desloca para a direita aquela coisa positiva. Compressão e expansão, multiplica por alguma coisa maior do que 1, comprime, né? Se for 2, ele vai espremer, né, na razão 2:1, né? E expansão é alguma coisa entre 0 e 1, se for meio, por exemplo, né, ele expande na razão, né, 2, ok? E inversão, que é quando você faz um espelhamento em relação ao eixo vertical, tá? Espelhamento em relação ao eixo vertical, tudo que é positivo vai virar negativo, tudo que é negativo vai virar positivo. Inversão, tá? tem um sinal, ou ele só fala tipo inversão? Inversão no tempo, que chama, tá? T igual a menos T, aí inverte, ok? T igual a menos T. E a gente vai fazer agora eu vou fazer um exercício aqui, só pra gente, pra vocês verem, né? A gente já fez alguns, mas eu vou fazer mais um aqui, tá? Só pra gente olhar aqui, né? Mais uma operação combinada aqui, tá certo? Depois eu vou propor um exercício, vamos ver quem é que vai conseguir ter uma ideia de como fazer, tá certo? E depois eu vou fazer as operações na amplitude, que é uma coisa que eu ainda não fiz, tá certo? As operações na amplitude. Então, olha só, vou fazer um exercício básico aqui, ó. Se eu tenho um x de t que eu vou colocar aqui qualquer, vou chutar aqui, eu não vou ficar pensando muito aqui nele, tá? T, aqui x de t. Então vou pegar um cara aqui que tem dois lados, assim, um cara assim, tá? Pronto, ok? Então 0, 2, 4, 6, 2, 4 e menos 2, tá? E eu quero desenhar um x de menos 2t mais 4, certo? Legal? Então o que eu vou ter que fazer? Então a gente já sabe que primeiro a gente vai fazer o deslocamento de 4 unidades. Como é mais 4, a gente vai deslocar 4 unidades para a esquerda, tá certo? Depois a gente vai fazer a compressão no tempo e depois a gente vai fazer a inversão, tá? Notem, eu posso fazer isso tudo, né, fazendo, né, um monte de truques aqui que vocês não podem fazer, né? Mas, por exemplo, não tem que deslocar 4 unidades para a esquerda? Não é isso que eu tenho que fazer? Então, olha só uma coisa que eu posso fazer. Vocês podem até fazer na prova, não está errado, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Apaguei esse eixo aqui, né? Ele estava em 0, não estava? Então, vou deslocar o eixo 4 unidades para a direita. Só que agora eu não posso esquecer que eu desloquei o eixo, mas os números continuam os mesmos.
certo? Quer dizer, os números continuam os mesmos. O padrão continua o mesmo, ele tem que começar onde? No 0, tá? Então aqui é 0, aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é menos 4 e aqui é menos 6, tá? Agora vocês não estão vendo, mas quando vocês forem ver lá o vídeo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Quantos níveis de undo ele faz aqui? É legal também. Ah, não adiantou. Ele não tem tantos níveis assim. Entendeu? O que eu tentei fazer? Eu tentei fazer um undo até ele voltar para o eixo onde estava lá, mas ele não deixou ali. Porque cada coisa que eu faço é uma operação. Só você fazer um traço 6 já são 2 operações. Entendeu o que eu estou falando? Por isso que ele parou. Bom, de qualquer maneira vocês entenderam, né? A figura está correta? Totalmente correta. Só vou dar uma arrumada nela aqui, ó. Apagar isso aqui. Vou colocar aqui 2 e vou colocar aqui 4. Isso aqui é o x, ó, vou botar até na outra cor, ó. Isso é o x de t mais 4. Estão vendo? X de t mais 4. Legal? Deixa eu colocar aqui num verde mais forte. Tá? Deixa eu ver se vai. Não vai. Tá? Então esse aqui, x de t mais 4. Deixa eu botar. Então a primeira parte já foi feita, tá? Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Agora eu vou fazer o x de 2t mais 4, certo? Então deixa eu pegar aqui uma outra cor. X de 2t mais 4. Para fazer isso, eu simplesmente tenho que dividir todo mundo aqui por quanto? Por 2. Tá? E aí, quando eu dividir isso aqui por 2, vai dar quanto? Vai dar 1, não vai? Então, vou marcar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai dar menos 1. Esse ponto aqui vai ser o menos 2, também, que já está aqui. E esse ponto aqui vai ser o menos 3. Tá? Certo? Eu vou apagar aqui esses caras que eu usei para dividir, para não confundir agora os valores. Só que eu tenho que desenhar, então agora eu vou desenhar, tá? Eu vou pegar e vou fazer o desenho. Ó. Esse cara, 0 é 0, então não muda, tá? Aqui, ó, era menos 2, virou menos 1, então vem para cá. Todo mundo acompanhando? Certo? Aqui era menos 4, virou menos 2, então veio para cá, certo? Isso. E aqui era menos 6, virou menos 3, ok? Fiz a compressão. Todo mundo enxergou a compressão? Dá para ver, não dá? Ó, tá vendo? Ó? Aqui era menos 6, virou menos 3, certo? Aqui era 2, virou 1. Aqui era menos 2, virou menos 1, certo? Legal? Ficou entendido? Aqui era menos 4, nesse ponto aqui, ó, virou esse. Legal? Tá complicado ou posso deixar na mesma figura? Posso deixar assim na mesma figura? Tá. O que eu tenho que fazer agora por último? Tem que inverter, certo? Então eu vou agora inverter. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não queria isso, eu quero ver aqui. Inverter. Né? Inverter, galera, olha só. É fazer o espelho disso que está aqui. Né? Opa, deixa eu dar um undo aqui. Opa, não. Deixa eu fazer assim. Beleza. Vou fazer o espelho disso que está aqui para lá. Então é para cá, ó. Certo? E fazer o espelho disso que está aqui, ó, para lá. Certo? Então agora vai ficar assim, ó. Não é? Ele desceu para cá, desceu para cá e desceu para cá, certo? 1, 2, 3. Eu agora vou só forçar isso aqui um pouquinho mais. E eu acabei meu exercício,
tá? Eu acabei meu exercício. Não dá nem para ver o sinal inicial aí, que eu saí cobrindo tudo e ele acabou passando por cima, né? Mas o sinal inicial era uma coisa mais ou menos, é o verde aí, só que, digamos, na posição do eixo aqui, o eixo começando aqui, ó, certo? Professor, mas tipo assim, na prova, por exemplo. Você pode deixar e escrever assim, ó. Mostrar, se você estiver usando uma caneta colorida, por exemplo, né? Mas aí você pode botar aqui que isso aqui é o x de menos 2t mais 4, tá? Todo mundo acompanhou. Não precisa fazer todos os passos assim. Não, pode deixar até você precisa fazer todos os passos, não precisa indicar todos os passos, certo? Pode deixar um desenho final. Qual é a vantagem de indicar todos os passos? É que se você errar, por exemplo, um passo, você não vai perder a questão. Se você botar direto a resposta, das duas uma, colou do colega, né? Ou você errou alguma coisa, né? Quer dizer, eu estou falando a resposta errada que eu estou falando, entendeu? Eu não vou saber onde é que você errou. E aí eu não vou poder te dar ponto nenhum, porque você simplesmente só colocou um desenho. Concorda comigo? Legal o que eu estou falando? Então, é bom fazer os passos. Normalmente, repetir desenho. Aqui eu não quero repetir o desenho para não ficar perdendo tempo, mas até porque a gente está fazendo exercício e a gente até vai ter aula de exercício. Então, isso aqui é uma aula de teoria, não vou fazer tanto exercício assim. Agora eu vou fazer aqui para vocês um desafio, né? Que desafio é esse? Vamos lá ver. Vamos supor agora o seguinte, que esse sinal que eu vou desenhar aqui esse é um desafio mesmo, tá? Vamos botar aqui um sinal não muito diferente do que eu já fiz aí. Fazer só assim. Assim. Professor, menos 2. Fala para não gritar. Não, o barulho pra quê? É o walkie-talkie, sinceramente. Tá sempre sem bateria. Tudo certo aí? Vamos lá. Esse cara eu vou chamar de y de t. Tá ok? Esse cara é o y de t. Tá? E eu digo o seguinte, que y de t, né, é igual, presta atenção, a x de menos 2t mais 2, vou botar assim. Eu quero saber quem é o x de t. Presta atenção que não é a mesma coisa, né? Eu não estou querendo pegar o y de t e transformar em y de menos 2t mais 2. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, o sinal resultante, existe um x de t que você não conhece. Depois de eu fazer essa operação aqui, no x de t, apareceu esse sinal aqui. Quem era o x de t? Tem que fazer inverso, né? Tem que fazer inverso. Tem que fazer inverso. Mas como é que você inverte? Essa é que é a grande sacada. Tem que fazer inverso, tá perfeito. Mas sim, então, sabe como é que você inverte? Olha só como é que você inverte. Presta atenção que é importante pra caramba. Pega o x de t. Qual é a primeira operação que você vai fazer nele? Quanto é que é a primeira operação que você vai fazer nele? Desinverter. Não. Qual é a operação que você vai fazer nele para chegar em x de menos 2t mais 2? Escreve deslocamento de 2 unidades para o quê? Então, se ele tá mais... Calma, estou falando. Como é que é a primeira operação? Vamos lá. Não complica ainda. Se você complicar agora, vai ser, porque essa vai ser a última operação. Preste atenção. Qual é a primeira operação? Deslocamento de 2 unidades. Se você tiver o x de t, chega no x de menos 2t. Para a esquerda, né? Desculpa, para a direita. Não, para a esquerda. É mais, certo? Eu estou fazendo x de t, vou chegar no x de menos 2t. Aí você vai ter o quê? X de t mais 2.
que você vai fazer agora? Multiplicar por 2. Compressão, não é isso? Fator, qual é o fator da compressão? 2. Aí você vai ter o quê? X de 2t mais 2, não é isso? O que você vai fazer agora? Inversão. E aí você vai ter o x de... Não é isso? Isso é saindo do x de t e chegar no x de menos 2t mais 2, não é isso? O que você quer? Não é o contrário, não é o contrário? Então tem que fazer tudo, e essa é a operação 1, essa é a operação 2, e essa é a operação 3. Agora você tem que fazer tudo ao contrário e na ordem contrária. Tá certo? E é isso aí mesmo. Você não fez para cá? Se você quiser voltar para cá, o que você tem que fazer? A operação inversa, não é isso? Mas primeiro essa aqui, concorda comigo? Não é a primeira que você vai fazer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem macete aqui, cuidado, isso aí é assim mesmo, tá? Então, ó, para a primeira operação, o que você vai fazer? Inversão. Inversão, essa é a primeira, é a única que você não tem que trocar nada. Por quê? Porque já é inversão. Inverte de novo. Essa operação aqui, até por acaso foi a segunda. Mas se eu tivesse 4, por exemplo, operações, sei lá, podia ter aqui uma multiplicação, porque tem amplitude também, certo? Aí pode ser que mude. Depois eu vou falar. Eu só fiz aqui operações no tempo, dentro do parênteses, não é isso? Qual é a operação que eu tenho que fazer agora aqui? Que é essa operação 2 aqui. O que eu fiz aqui? O que eu fiz? Eu comprimi, não é? O que eu tenho que fazer? Então, é no fator 2 também, porque expandir no fator 2 é a mesma coisa de dividir por 2, né? Aquele negócio que a gente faz, né? Ok? Finalmente, a última operação é o quê? Isso. E aí, eu chego no meu x de t. Vocês entenderam o que eu estou falando? Quem é esse cara aqui? Só lembrando, esse cara é o y de t. Certo? Até botei ali, vocês entenderam o que eu estou fazendo, não? Beleza, então vamos fazer isso. Agora eu posso trabalhar com y de t, ó. Tá aqui o y de t. Só que o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou inverter ele, concordam? Vou até fazer um desenho separado, tá? Para vocês entenderem bem. Ó, vou inverter ele. Ué, por que a primeira coisa? Porque tá aqui, ó. Primeira coisa, número 1, inversão, certo? Então aqui eu vou inverter, vai ficar assim, 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 assim e assim. Menos 4, tá piscando alguma coisa aqui? Eu acho que é a luz, né? Ah, eu falei, pô, tô achando que é o negócio ali. Legal, tudo bem? Quem é esse cara aqui? A gente até pode colocar, não é necessário, mas eu podia dizer que isso aqui é o y de menos t, certo? Mas não é necessário. Não coloca que você vai ficar meio perdido se você ficar fazendo isso. Tá legal? E agora, o que eu vou fazer? Vou expandir no fator 2, certo? Ou seja, eu tenho que multiplicar todo mundo por 2, não é isso? Porque antes eu tinha dividido todo mundo por 2, não tinha? Agora eu vou multiplicar todo mundo por 2. Esse 2 vai virar o quê? Vai virar 4. Esse 2 vai virar o quê? Esse menos 2 vai virar menos 4. E esse menos 4 vai virar menos 8. Certo? Ok? No caso, eu tenho que mudar o desenho, né? Só você colocar essa legenda. Eu sim, mas eu vou mudar o desenho só para facilitar. Tá ok? Eu vou explicar porque eu vou mudar o desenho já já. Então tá, eu vou mudar aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Até porque eu preciso de espaço um pouco. Dois, 4, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. Esse cara fica assim, achatou mesmo. Depois esse cara fica assim.
até menos 4. Depois esse cara fica assim, depois ele fica assim, depois ele fica assim. Ok? Ficou entendido isso? Tá. A única coisa que agora eu não vou mudar o desenho é o seguinte, ó. Vou deslocar o sinal 2 unidades para a direita, certo? Aqui é 2, né? 2 unidades para a direita. Então, quando eu deslocar esse sinal 2 unidades para a direita, deixa eu fazer aqui com um traço mais grosso, isso. Aqui eu vou fazer no mesmo lugar, tá? Ó, 4 vira 6, né? Aqui vai ter isso. Opa. Depois isso. É isso. Pronto. Esse finalmente vai ser o x de t. Certo? Aqui é 6. Certo? Aqui é menos 6. Tá? Como é que você sabe se você acertou? Agora você faz o seguinte, você tem o x de t, não tem? Aí você faz o x de quem? De 2t, o quê? Mais 4. Mais, de menos 2t mais 4, não é isso? Mais 2, né? Desculpa. Mais 2. Vou voltar. Tá aqui, vamos ver lá. X de menos 2t mais 4. Não, é mais 4 mesmo. Não, eu botei mais 2. É esse aqui, desculpa. Eu estou confundindo com o de cima. É esse aqui, né? Ok? Não é isso? Olha só. Se você tem um x de t e vai ser o x de menos 2t mais 2, olha só. Primeira coisa que tem que fazer, somar 2, não é isso? Não é isso que eu tenho que chegar lá? Eu tenho, x de 2t, eu tenho que botar x de t mais 2, x de 2t mais 2, vocês já sabem que é isso. E x de... Finalmente, não é isso que a gente tem que fazer? X de t mais 2 não é deslocar 2 unidades para a esquerda? Então, desloca, vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. Não é isso? X de t mais 2. Comprime agora 2t mais 2. Vai ficar isso aqui, ó. Não é? Faz a inversão, olha lá. Aqui vai dividir por 2, aqui vai dividir por 2, aqui vai dividir por 2, aqui vai dividir por 2. Ó, 0, 2, menos 2 e menos 4, certo? Inverte. Vou botar aí numa outra cor aqui para inverter. Até para não mostrar aqui. Inverte. Olha lá. O y de t. Deu igualzinho, não deu? Então tá certo. Legal? Viram o que a gente tem que fazer? Ou seja, presta atenção, o macete é esse, ó. O macete é esse. Estão vendo? Por que o macete é esse? Porque ele serve, né, para fazer esse tipo de exercício, né? Você não pode tentar cortar etapas aqui, porque se você cortar etapas, provavelmente você vai errar, certo? E não pode inverter a ordem. Se inverter a ordem, você também vai errar, tá certo? Ok? Então, por exemplo, a ordem da ida é essa aí. Você tem que descobrir o que você faz para sair do x de t e chegar no x de menos 2t mais 2. Aí você descobre, é tudo que está aqui em preto. E aí você faz saindo daqui, né? Em vez da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda, a ordem é essa, da direita para a esquerda, e invertendo tudo. Se você fez uma inversão, você inverte novamente. Se você fez uma compressão fator 2, você expande fator 2, né? Compressão de fator 2 é dividir por 2. Expandir fator 2, né, é você multiplicar por 2, né, o eixo. E finalmente, deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, certo? Entenderam como é que é? Legal? Perfeito, tá? É assim. Agora, a gente já terminou, vou fazer mais exercícios, porque sempre cai mais. Mas agora eu vou finalizar falando com operações na amplitude, né? Ok? Primeiro, então, vamos falar sobre operações na amplitude. Tá? Operações na
amplitude do sinal, certo? A primeira operação que eu vou fazer é soma, tá? Então o que vai acontecer, né? Na soma, vamos supor que o sinal seja esse cara aqui, ó. Notem, a gente fala, é um sinal finito. Não é um sinal infinito, tá? Como assim infinito? Eu vou explicar. Esse sinal assim, por exemplo, né? Não, é um sinal finito. Ele começa em -2, termina em 2, 0. Na verdade, ele é infinito, né? É que aqui ele não vale o quê? Nada, né? Mas é importante saber que ele não vale nada entre menos infinito e 2. Ele não vale nada entre 2 e mais infinito. Por que é importante? Ele vale, na verdade, não é que ele não vale nada, ele vale 0, né? Ok? Por que é importante isso, Abel? Porque eu posso querer, por exemplo, fazer o seguinte, x de t, nota, eu estou pegando o sinal todo agora e vou somar uma unidade, por exemplo, tá? Ou seja, tudo que está aqui no x de t, que é esse sinal todo, eu vou somar uma unidade. Se eu estou somando uma unidade, é como se eu estivesse somando um sinal assim, ó. Sinal 1 constante. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é somar a unidade. Tá? Quem é o U? Quem é esse 1? Na verdade é um sinal y de t que vale 1 qualquer que seja t. Concordam comigo? Então estou somando. Então vou pegar aqui, ó, vou até botar ele aqui embaixo. Tá? Y de t, vou botar aqui ele vale 1, né? Qualquer que seja t. Quando eu somar esses dois sinais, isso é importante, tá? O que vai acontecer, né? Notem, soma de sinais, né? Constantes, por exemplo, tá? Você simplesmente aqui é soma, até vou dividir aqui, soma de sinais. E aqui, eu vou botar o primeiro caso aqui. Constante. Ok? Constante. Constante é o que ele está fazendo agora. Certo? Tá? E aí, o que vai acontecer? Aí você soma todo mundo. É muito fácil. Basicamente, é um deslocamento. Certo? É um deslocamento. Então, vamos fazer assim, ó. X de t mais y de t, certo? O que vai acontecer aqui? Você simplesmente vai ter isso aqui, ó. Deixa eu colocar, que está todo mundo aqui no mesmo lugar, né? Só que aqui a amplitude é 1, né? E aqui a amplitude é 2. O que vai acontecer aqui? Esse sinal aqui, ó, que ele é diferente de 0, ele vai ficar assim, ó. Começando em 1. Certo? E aqui onde ele é 0, ele faz isso. Ok? Né? Bem fácil, né? Eu falei soma, mas podia ter feito o quê? Também a subtração, então, de constante, não tem problema nenhum, tá? Agora vamos botar, e isso é importante também, tá ok? Sinais quaisquer. O que é sinais quaisquer? Né? Qualquer um, agora não é só constante. Como é que funciona isso? Vou explicar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um sinal aqui.
x de t. Pode ser até um pouco parecido, vamos fazer assim, só para variar. Deixa eu pegar aqui vamos pegar aqui assim, beleza. Tem valor negativo. Pronto. Deixa eu só colocar os valores aqui. É 0, 2, aqui é 2, aqui é 1, aqui é menos 2, certo? Vamos embora. Peguei um sinal qualquer aí. Aí eu pego um outro sinal, que é essa. Vou pegar um sinal y de t agora. Notem que vai ser um sinal bem diferente, tá? E aí eu vou mostrar qual é o macete que tem que fazer. Eu vou fazer assim, peraí. Vai embora, tá? Isso aqui vai até infinito lá. E agora eu vou fazer assim, aqui, aqui e assim, assim e assim. Pronto, para complicar mesmo, tá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Tá certo? Como é que a gente faz essa soma aqui? Tá legal? Então presta atenção que ele tem aí as suas, né, suas pegadinhas, tá certo? Então olha só, eu vou ter que desenhar, tá? Deixa eu só botar aqui 7 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui não precisa, só para saber que é uma reta aqui, né? Aqui é 2, só para saber que isso aqui é uma reta de inclinação 1, então a gente coloca menos 2, tá? Ok. Isso aqui é o y de t. Porra, como é que eu vou somar esses dois sinais aí? Né? Complicado isso aqui, cara. Como é que faz para somar esses dois sinais? Tá? Eu agora quero o quero o z de t, que é a soma de x de t com y de t. Tá? Cara, você tem que somar em todo o intervalo, em todos os intervalos que os sinais existem, certo? Então vamos começar, né? O intervalo, vou botar até um ponto aqui diferente para chamar a atenção. Ó, vou pegar esse ponto aqui. Aqui que tem uma descontinuidade, então é sempre bom pegar os pontos que são um pouquinho antes da descontinuidade, tá certo? Fica mais fácil de entender. Estão vendo esses dois pontos? Certo? O que está acontecendo aqui? Ó, eu vou pegar agora um outro ponto aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Esses dois pontos correspondem aos mesmos segmentos, né? De um pouquinho próximo a menos 2 e aqui seria, por exemplo, vou botar aqui menos 4, certo? Ok? Botei um pouquinho próximo de menos 2 para vocês não ficarem se preocupando com a descontinuidade. Quando tiver descontinuidade, você ignora ela e você pega um ponto um pouquinho antes. E aqui, na mesma coisa, quando acontecer aqui, eu vou pegar esse ponto aqui, em vez de pegar esse ponto que está colado aqui. Vou pegar o ponto que está um pouquinho depois. Fica mais fácil de entender. Note, você tem duas retas, não é isso? Não tem duas retas? Uma reta inclinada e uma reta que é uma constante, mas é uma reta também, certo? Se você somar, pensa na geometria analítica lá, se você somar uma reta com uma outra reta, vai dar o quê? Vai dar uma curva? Não. Pode dar uma constante? Pode, né? Se uma reta anular com a outra, certo? Mas essa constante também não é uma reta? É. Certo? É uma reta, porque é uma reta paralela ao eixo horizontal. É uma reta. Com quantos pontos eu defino uma reta? 2. Então preste atenção, não é difícil somar sinais. É só você pegar os dois pontos que interessam e saber o que você está somando. Depois eu vou falar sobre curvas, calma. Curva é mais difícil somar. Se for curvas de segundo grau, tudo bem.
Se for curvas de terceiro grau, complica muito, certo? Ok? Vamos lá. Então presta atenção. Eu tenho que somar esse ponto aqui, que vale mais ou menos 2, com esse ponto aqui, que vale menos 1. Concordam comigo? Certo? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês entenderem. Vou colocar aqui embaixo o desenho da soma, tá? Esse vai ser o Z de T. Olha só, presta atenção. Esse ponto quanto é que vale? Menos 1, certo? Não é? Esse ponto quanto é que vale? 2. Qual é a soma? 1. Então o ponto é aqui, ó. Vou até pegar ele e vou colocar ele aqui. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Legal. Esse ponto quanto é que vale? 4. Não está aqui, mas é 4, não é? Esse ponto quanto é que vale? Menos 1. 4 mais menos 1. 3. 1. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E é aqui, não é isso? Então, olha só. A soma dessa reta com esse cara aqui é uma reta igualzinha de baixo, porque o cara é uma constante, certo? Só que ela está deslocada um pouquinho, concordam comigo? Ela foi deslocada. Entenderam como é que foi esse pedaço? Agora eu vou pegar um outro pedaço. Que pedaço? Vou pegar agora esse cara aqui e esse cara logo aqui em seguida, que aí vai aparecer descontinuidade. Tá certo? Daqui até o zero, tá vendo? Esse intervalo aqui até o zero. No zero não tem esse cara, tem uma outra descontinuidade aqui, eu até vou marcar aqui. Tá? Então descontinuidade para baixo. Estão vendo aí? Notem. Operações com os sinais vocês não estão acostumados a fazer com o sinal em si. No tempo até parece mais fácil agora, né? Vai desloca, não sei o que. Agora não. Agora tem que tomar cuidado cada ponto da curva. Eu até fiz um sinal complicado com essas descontinuidades ali para poder fazer a soma. Então vamos pegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Quanto é que vale nesse ponto aqui? Vale 1, não é isso? Quanto é que vale a reta nesse ponto aqui? Vale 2, não é isso? Então o que vai acontecer? O ponto vai ser aqui em cima, vai ser no 3. Certo? Ok? E aí a mesma coisa aqui, ó. Quanto é que vale a reta aqui? Vale 0 e aqui vale 1. Então ela vai fazer isso. E aí, ó, pronto. Vai aparecer a descontinuidade aqui. Você somou a barra. Estão vendo aqui que apareceu? Uma descontinuidade? Eu já fechei a barra aqui. Entenderam o que eu estou falando? Eu peguei aqueles pontos que estão muito próximos um do outro. Tá? Então a soma, presta atenção. Pena que não dá para tampar aqui, né? Aí a gente não pode tampar a transparência. Mas a soma do lado esquerdo do zero já está pronta. Ficou parecendo um raio, não ficou? E é razoável isso ficar parecendo um raio. Por quê? Tinha uma reta. Para baixo. Coloquei lá uma reta assim para baixo, né? Coloquei uma coisa para cima, aquele pedaço que foi para cima foi deslocado dessa forma, tá? Ok? Beleza. Então, ó, aqui, ó, ficou 0 mais 1 dá 1, e aqui, só lembrando, e aqui 2 mais 1 dá 3, então 3 e 1, certo? Deixa eu só colocar aqui os valores, só para vocês saberem, aqui é menos 2, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2, certo? E aqui só para mostrar que isso aqui é uma reta deslocada, ó, aqui é menos 4 e aqui é 3, ó. Tá? Então aqui é importante mostrar isso, né? Antes era menos 4 e 4, como eu desloquei, né? Na soma ali, né? Essa diminuição aqui, a minha reta desceu. Ficou legal? Continuando agora, ó. Agora eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Um pouquinho, ele vale menos 1, certo? E vou pegar esse ponto aqui, que ele vale quanto? 1, certo? Depois vou pegar esse ponto aqui, que vale menos 1 também, e vou pegar esse ponto aqui, que vale 2. Ok? Tá dando para enxergar? Legal. Então, ó, menos 1 mais 1 dá 0. Então é aqui. Certo? Depois, 2 menos 1 dá 1. Certo? Então, ó, já fiz aqui. Não apareceu essa reta, não vai, só para complementar o desenho, ó, mais uma descontinuidade que aparece. Certo? Ok? Beleza. Agora vamos pegar esse ponto aqui
e esse ponto aqui. Tá? Vai aparecer a descontinuidade também, né? Esse ponto de baixo, ele também vale menos 1, certo? Tá ali, um pouquinho só, né? Menos 1, certo? E o ponto de cima vale quanto? Vale 0. Então, o que vai acontecer? Quando você somar os dois, vai aparecer o quê? Vai aparecer menos 1 mais 0 vai dar menos 1, certo? Agora vamos pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Quanto é que ele vale? Aqui vale 0 e aqui vale quanto? 2. Então daqui vai até o 2. Olha como é que está ficando complicado, né? Complicado não, mas já está. Agora aqui e aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ser de... só esse pedacinho aqui. Aqui vale 2, aqui vale 0. Então isso aqui vale 2. E finalmente, a partir de 6, todo mundo vale quanto? 0. Complicado? Sim, complicado. Não vou enganar ninguém, né? Mas é assim que se soma sinais, tá? Ok? É assim que se soma sinais. Notem, a soma de sinais, ela só é, né? Já foi bem mais complicado porque vocês não estão acostumados a fazer isso. Mas a gente tem que fazer de vez em quando, tá? A soma de sinais é importante porque, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar num circuito esse sinal. E depois eu coloco no circuito esse sinal, né? Se eu quisesse colocar a soma dos dois, ele colocou a qual? Esse sinal, certo? Ok? Então teria que desenhar. Dá para descrever isso por intervalos e fazer aquele método? Dá, mas aí a gente tem que escrever muito, certo? E às vezes eu só quero o desenho mesmo. Esse foi bem complicado porque eu mandei mal aqui, os sinais são mais difíceis aqui. Tá? Mas foi bom que a gente já viu como é que é um método geral, certo? Um método para qualquer sinal, tá? Mesmo complicado assim. Porém, eu estou falando de soma, né? Soma com constante é fácil, só deslocar para cima ou para baixo o sinal. Soma com outro sinal já é bem mais complicado, você tem que ver ponto a ponto, né? E o que a gente pode fazer também aí sim, a multiplicação, tá? De sinais. Aí é que a coisa começa a complicar e a gente usa demais isso. A gente usa demais. Eu vou até mostrar porque a gente usa demais. Olha só. Vocês já até usaram isso lá em circuitos. Mas vamos pegar um sinal, por exemplo, que seja assim. Vou pegar aqui um exemplo qualquer. Um sinal que faz isso aqui. Vamos ver. Aqui, depois ele faz isso aqui, depois ele continua, certo? Beleza, isso aqui é um sinal que eu vou chamar de x de t, certo? Aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é menos 4 e aqui é 2, tá? Vantagem de vocês terem uma aula dessas aqui, do jeito que eu fiz aqui, até mesmo esse aqui sinal complicado, a vantagem é o seguinte, galera, tem um vídeo disso, então vocês podem simplesmente rever isso aqui com bastante lerdeza, se precisarem, para entender. Não tem como não entender, né? Faz na velocidade 0,2, tira o áudio, né? Ok? Botar a velocidade maior é pior, né? Então olha aqui, tá aqui. Aí olha só o sinal que eu vou colocar aqui, ó. Vou até chamar ele de um nome que talvez vocês já tenham ouvido. U de T. Conhecem esse sinal aqui? Esse sinal aqui, ele tem um nome, chama-se degrau unitário. Tá? E aí, galera, ele é uma constante para t maior ou igual a 0, né? Que vale 1, e ele vale 0 para t menor do que 0. Deixa eu até botar aqui, mais fácil de ver. Certo? E aí,
Cara, se você fizer isso aqui, que é essa operação que eu vou colocar agora, ó, criar um sinal que é y de t, y de t é igual a x de t vezes u de t, né? O que tem que fazer? Igualzinho que a gente fez na soma, só que na soma a gente estava somando nos intervalos, não é isso? Quais os intervalos que interessam aqui? É o intervalo, vamos dizer, de menos infinito até menos 4, de menos 4 até menos 2, de menos 2 até 0, de 0 até 2, de 2 até infinito. Só que são os que interessam no sinal de cima. No sinal de baixo só interessam dois intervalos, de menos infinito até 0 e de 0 até mais infinito. Concorda comigo? Tá. De menos infinito até 0, quanto é que o sinal vale? 0. O que vai acontecer quando eu multiplicar isso por isso? Quanto é que vai dar? Vai dar 0, tá certo? Vai dar 0. Então, vou desenhar a saída. Aqui tudo vai ser zero, certo? E o que vai acontecer quando você multiplicar o sinal do lado direito pelo sinal que está ali, certo? Vai acontecer o quê? Vai acontecer você vai manter o sinal de cima, porque você está multiplicando por 1, e 1 é o elemento, né, neutro da multiplicação, né? Se você multiplicar por 1, certo? O elemento neutro da soma é o 0, o elemento neutro da multiplicação é 1. Se você multiplica alguma coisa por 1, ela se mantém, né? Ela não muda. Então, você vai ter isso aqui. Aí você fala, por que você falou que você vai usar muito isso? Porque, por exemplo, você quer transformar um sinal que tem valores no passado, digamos assim, e que você não quer utilizar, certo? Num sinal que começa em t igual a 0. É só multiplicar pela função degrau. Multiplica pela função degrau e simplesmente você tem um sinal que começa em t igual a 0 e não existe no passado. Tá ok? Legal. Vocês viram aqui o degrau unitário. Mas existe uma função que é assim, ó. Essa função aqui, o pessoal chama de R de t, ou rampa unitária, tá? A rampa unitária, ela é uma reta de inclinação 1, ou seja, ela vale t para t maior do que 0 e vale 0 para t menor do que 0, certo? Ok? E aí, se eu multiplicasse a rampa pelo sinal, né, de cima, deixa eu só colocar isso aqui, que isso aqui é o y de t, né, para não confundir. E agora, como é que faz para multiplicar a rampa pelo sinal de cima? Aí tem coisa, tá certo? E eu vou explicar como é que faz, tá certo? Bom, o lado esquerdo não tem dúvidas, né? O lado esquerdo não tem problema nenhum. O lado esquerdo que eu falo é de menos infinito até 0. Por quê? Porque o lado esquerdo, simplesmente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho 0 vezes alguma coisa, vai dar 0. Legal. Então eu pego aqui, ó, e coloco aqui. Vamos botar aqui assim. Opa. Você vai multiplicar a rampa pelo y, né? Agora, eu vou fazer R de t, né? Eu vou fazer Z de t é igual a x de t vezes R de t. Aqui eu fiz x de t vezes I de t, certo? Beleza, e agora? Cara, agora aqui vocês têm que ver como é que multiplicar sinal é mais complicado que somar sinal. Eu vou explicar por quê. Olha só, agora eu vou ter que ver dois intervalos. Um intervalo de 0 até 2, estão vendo? Que é mais importante. Certo? Porque agora a gente vai ter uma coisa que é o seguinte, são duas retas se multiplicando, certo? Duas retas se multiplicando vai dar uma parábola.
t, né? ax mais t vezes by, ax mais b, at mais b mais ct mais d, vai dar um ab, act ao quadrado e qualquer coisa assim. Não vai dar uma parábola? Aí você tem que ver o seguinte, essa parábola é assim ou é assim? Né? Lembram disso? Porra nenhuma, né? Pois é. Olha só, se o coeficiente do t ao quadrado é positivo, é assim. Certo? É assim. Vocês viram? Isso é matéria de quê? Pois é, mas vocês não sabem dessa porra. Estão no terceiro ano, né? Mas não sabem. É assim, não é? Ok? E se for um coeficiente negativo, é assim, tá? Isso dá pra gente saber na parábola. E se for um t ao cubo, aí fudeu, meu. Aí fudeu. Aí tem que ver em cada ponto, porque você tem que ver a derivada, etc. Mas normalmente não chega nisso, os nossos problemas aqui. Então o que eu vou estar multiplicando 2t, concorda comigo? Não é? E aí é o seguinte, eu já sei que é uma parábola, não sei? Eu sei que ou ela é assim ou ela é assim. Eu consigo encontrar 2 pontos dessa parábola? Consigo, certo? O primeiro ponto e o segundo ponto. Eu só preciso saber se esse primeiro ponto aqui é assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Ou se é uma coisa assim, entre o primeiro e o segundo ponto, assim, concorda? Isso eu já sei. Se é t vezes t, é t ao quadrado. Então eu já sei que é assim. Quais são os 2 pontos que eu vou pegar? Esse ponto aqui não é 2, 2? Esse ponto aqui também não é 2, 2? 2 vezes 2 dá quanto? 4. Dá 4. Então, ó, essa reta vezes essa reta vai dar uma coisa assim. Acreditem no Pai. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? É uma parábola, certo? É uma curva. Deu para ver que tá curvado ali, não é? Ok? Por que não é uma coisa assim? Porque tem que fazer, é o positivo o t mais t, entendeu? As duas inclinações são iguais. Tá legal? Notem que se fosse uma reta assim já seria o contrário, porque seria uma reta para baixo, né? Seria um t e um menos t, concordam comigo? Mesmo que o coeficiente seja menor, não interessa, vai ser para baixo, certo? Em vez da curva fazer assim, vai ter que fazer assim, tá? Então vou apagar isso aqui. Opa, apaguei demais. Beleza. Tá? Legal. E agora? Agora, galera, é uma reta, certo? Vezes uma constante, não é? Não é uma reta vezes uma constante? Aí você tem que pegar 2 pontos só para definir uma reta. Como assim 2 pontos? Pega agora esse ponto aqui. É o mesmo ponto, né? Só porque ali continua, certo? Só que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui não vale 2, certo? Aqui vale 4. Então, beleza. Aqui é 4, não é? Agora, olha só. Pega esse ponto aqui só para vocês fazerem diferente. Aqui não vai valer 2 também? Mas aqui embaixo vai valer quanto? Vai valer 4. Tá vendo? Certo? Então, vai dar quanto? Não vai dar 6. A reta não vai fazer isso. Entendeu? Vai dar 8, vocês estão entendendo? Então essa reta que estava com uma inclinação 1, ela agora vai ter uma inclinação 2, não sei se vocês estão entendendo. Eu vou tentar chegar o desenho para baixo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Então eu tenho que pegar 2 pontos. Se eu só pegar o desenho aqui, tentar pegar o desenho para baixo, mesmo que ele pegue... Vamos ver se ele vai vir todo para baixo aqui. Tá, veio coisa demais aqui, veio uma parada aqui, um alienígena aqui, mas tudo bem, porque era o que estava apontando a rampa unitária, certo? Então olha só o que vai acontecer, ó. Aqui, deixa eu pegar um valor, deixa eu fazer isso aqui. Aqui é 2, a gente já viu 2, e aqui vale quanto? 4, 5, 6, 7, 8. 4. Não entendeu o que eu estou falando? Aqui vai valer 8. Então a reta, se fosse uma reta de inclinação 1, ela seria assim, ó. Estão vendo? Só que agora não vai ser uma reta de inclinação 1. Por quê? Na reta não é t? Você não está multiplicando por quanto? Uma constante que vale quanto? 2. Então o que vai acontecer agora com a reta?
e vai embora. Aí acabou. Essa é a multiplicação dos sinais. Difícil? Sim. Né? Eu nem peguei sinais difíceis. Certo? Isso é uma parábola ou é só uma reta? Não, agora é uma reta. Agora é uma reta, porque é reta vezes constante. É reta vezes constante. Aí você fala assim, porra, eu tenho que usar isso? Tem. Pior que tem. Porque, por exemplo, quando a gente for fazer lá a convolução, a gente vai multiplicar 2 sinais. Por quê? Porque a gente vai multiplicar um sinal que é uma reta, por exemplo, né? Pode ser uma reta, depende do sinal, claro, mas normalmente são sinais que têm retas e alguns são sinais que são constantes, não tem problema. Aí você está trabalhando com reta vezes constante. Aí você só vai ter uma outra reta de uma outra inclinação, certo? Porém, né, se você pegar uma reta vezes a outra, né, na hora que você fizer o sinal resultante, você vai ver que vai dar um t ao quadrado, vai ser mais complicado, né? Em alguns casos vai ser mais complicado. Normalmente eu não peço isso não, tá? Normalmente o que acontece? Quando vai fazer lá a operação de convolução, que eu falei para vocês que é uma operação que é mais complicada, né? Normalmente eu pego uma coisa assim, ó, por exemplo, e mando fazer a convolução. Esse é o sinal de convolução, é tipo um asterisco, né? Com uma coisa mais ou menos assim. Se você pensar bem, uma coisa mais ou menos assim, né? É uma coisa que é constante, né? Não é mas tem uma reta aqui, não, sim, mas é uma constante lá, né? Tá paralela ao eixo horizontal, certo? Normalmente é o que a gente usa para fazer as convoluções, até porque para não complicar muito, mas tem vários exemplos de livro, por exemplo, que o cara faz assim, ó, né? Um triângulo assim, convoluindo com uma coisa, por exemplo, se ele quiser sacanear muito, ele faz isso, né? Ele convolui com um t ao quadrado, ou então com um e elevado, né? Com e elevado é complicado porque você tem que fazer, vai dar o quê? Vai dar um t vezes um e elevado. T vezes um e elevado é parecido com um e elevado também, só que é diferente. E aí você tem que fazer integral disso. Puta, vocês vão ver que complica. Eu normalmente não vou fazer isso. As integrais disso são mais complicadas, mas vocês têm, eu não passei ainda os livros para vocês, né? Mas tem aquele livro lá que tem todas as integrais que vocês podem imaginar. Se não tiver naquele livro lá, é porque o professor está de sacanagem, né? Claro que eles fazem, é claro que pode acontecer, tá? A gente vai chegar lá nisso, mas entenderam como é que são as operações com os sinais aqui, né? Ok? Uma operação muito útil, por exemplo, essa vocês vão fazer demais, galera. Olha só. Aliás, deixa eu aqui falar para vocês, né? Quando você tem, por exemplo, um sinal, vamos supor que o sinal aqui, agora em vez de ser t, notem que o sinal também pode ser expresso não só no tempo. A gente chama até de espectro. Às vezes vocês vão encontrar alguma coisa assim. Vamos supor que seja um sinal de áudio, certo? Um sinal de som, um som qualquer. Não interessa se quando a gente fala áudio, normalmente às vezes a gente limita ele ao ouvido humano, tá certo? Entendeu? Uns sons audíveis, né? Ok? Então, isso às vezes é sinônimo de ouvido humano. E o ouvido humano tem uma limitação, certo? De 20 Hz até 20 kHz. Vamos supor que você tem um sinal qualquer. Vou desenhar aqui, ó. Sinal de áudio em várias frequências, né? Eu vou até fazer uma coisa aqui. Eu vou aumentar, aqui. Aí vamos supor aqui, ó, como essa aqui é a frequência, vamos botar aqui em Hertz. Isso é só um exemplo, né? E vamos supor aqui, por exemplo, que isso aqui está em 1 MHz. Não, eu vou botar em... Não, para ficar menos difícil. Deixa eu botar aqui. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá bom assim. Tá? Isso aqui em kHz. Vamos supor que seja um sinal de frequência, como está mostrando aqui, né? Chamar ele de
um Z de F, um Z de F, certo? E aí, por exemplo, eu quero, né, amplificar, isso é um áudio qualquer que tem. Primeiro eu quero transformar esse áudio num áudio que seja utilizado, né, para seres humanos, consigam só seres humanos. Aí sabe o que eu faço? Eu simplesmente multiplico esse sinal de frequência por um sinal aqui que ele, na verdade, ele começa em 0 e vai até 20 kHz. E ele tem amplitude 1. Isso aqui a gente chama de pulso retangular, certo? Ok? Mas ele funciona, na verdade, como um filtro de frequência. Se eu multiplicar esses dois caras aqui, esse sinal de baixo aqui, F de F fica difícil, né? Chamar de G de F. Tá? Isso aqui vocês vão fazer lá na frente em transformada de Fourier. E vocês vão ver isso também em telecomunicações, certo? O que você faz aqui? O que você está fazendo? Você está pegando e está filtrando um sinal aqui, tem uma porrada de frequência que não interessa para o seu ouvido, e está transformando num sinal que só tem as frequências que interessam para o seu ouvido, certo? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer, ó, vou aqui prolongar, é que você vai ter um sinal mais ou menos assim, ó. Vou até botar aqui, tentar botar igual assim, ó. Só que ele vai chegar aqui no... Ah, fiz besteira, desculpa. Vou fazer de novo. E vai zerar. Vocês entenderam o que aconteceu? Ele filtrou o sinal original, vai jogar isso tudo fora. Qual é a vantagem disso? Vocês sabem qual é a vantagem disso, por exemplo? Vamos supor que você está transmitindo informações via aérea, né? por antenas, certo? De transmissão, né? Notem, isso é um sinal completo e ele tem energia. Vocês sabem disso? Lembra? A gente até calculou a energia aqui do sinal lá na primeira aula, lá na segunda aula, né? Integral de menos infinito até mais infinito do quadrado do sinal, não é? Se eu tenho que transmitir um sinal que ele tem frequências acima de 20 kHz, né? E que eu não preciso daquelas frequências, né? Eu estou gastando energia na hora de transmitir. Então é mais fácil passar por um filtro e depois transmitir, porque eu só vou transmitir as faixas de frequência que me interessam. Estão vendo a engenharia da coisa? O engenheiro faz isso, certo? Ele não vai transmitir aquele sinal todo. Por quê? Porque o rádio só vai poder reproduzir até 20 kHz. Para que você vai transmitir acima de 20 kHz? E aí você ganha, né, energia, você pode fazer uma antena mais potente, certo? Não precisa fazer, você consegue fazer uma antena que tenha mais... Se você fizer uma antena que consegue transmitir esse sinal todo, você vai diminuir, né, a largura de banda, que a gente chama, né, que é banda de frequência, banda a gente chama, é uma coisa que vai de uma determinada frequência até outra, né? Banda de frequência aqui é 20 kHz, vai de 0 até 20 kHz, certo? Se eu for transmitir um sinal de 0 até 20 kHz, eu vou gastar uma determinada energia. Se eu for transmitir um sinal que vai de 0 até 100 kHz, eu vou ter que gastar mais energia para fazer essa transmissão. Não é interessante, então eu passo um filtro. Esse filtro aqui, que é um pulso retangular, né? Quer dizer, esse sinal aqui, que é um pulso retangular, muita gente fala, é um filtro de frequência, é um filtro passa-faixa. Ele está passando a faixa de frequências de 0 até 20 kHz. Ok? Beleza. Entenderam isso? Legal? E aí eu estou fazendo uma operação de quê? Multiplicação. Certo? Estou fazendo uma multiplicação. Concordam que eu estou fazendo uma multiplicação? Só que aqui não é tempo, é frequência. Mas não interessa, qualquer coisa. O sinal ali é em função de um determinado valor. Aqui a gente está usando tempo quase o tempo todo, porque sinal normalmente é um sinal elétrico que varia com o tempo, mas pode ser uma outra coisa, ok? Legal? Agora olha só,
o que sobrou quando você fez essa coisa aqui? O que sobrou quando você fez a filtragem? Vou tentar copiar. Vou tentar fazer uma coisa, só que eu vou botar numa outra cor aqui. Ó, sobrou isso aqui, ó. Opa, deixa eu botar mais forte. Sobrou isso aqui. Ok? Concorda que sobrou isso aqui? E aqui tem várias frequências, né? Tem as frequências que vão de 5, 10, 15 e 20. Né? Vocês já... Todo mundo tem aí... Todo mundo escuta música, né? Ou já escutou alguma vez. Você está lá escutando música no celular, na maioria das vezes você hoje escuta pelo celular, pode usar um Bluetooth, qualquer coisa, pode usar um fone de alta qualidade, etc. Seu ouvido só vai de 20 até... de 20 Hz até 20 kHz. Vou botar de 0 até 20, porque 0 ninguém pega, mas tudo bem. Bom, vamos supor que a música que está tocando, ela é uma música legal, mas ela fica mais legal ainda se você aumentar os graves, não é isso? Ok? Ou tem uma outra música que fica mais legal se você aumentar os agudos, certo? E tem música que fica mais legal se você aumentar os médios, que é basicamente a faixa vocal. Se você está escutando ópera, por exemplo, é muito legal você dar um reforço nos médios, porque você está ampliando a faixa da voz, certo? Supondo que o cara está tocando uma ópera com uma orquestra ao fundo, certo? O que você vai fazer? Como é que se faz isso? Vai lá no equalizador, né? Ou então vai lá num botãozinho lá do controle do programa de áudio que você está fazendo lá, você pode aumentar grave, médio e agudo, certo? O que é isso? Basicamente, pessoal, quando você está fazendo isso, você está usando um outro filtro. Eu usei um filtro agora, não fiz um filtro agora que passa faixa de 0 até 20 kHz? Se você quiser fazer um grave maior, o que você faz? Você passa isso aqui por um filtro assim, ó. Um grave maior, você passa por um filtro que a gente chama de passa-baixas, certo? O que é um filtro passa-baixas? Você multiplica por uma coisa assim, ó. Na verdade, como ele vai começar aqui, ele também é um passa-faixa, mas normalmente a gente chama de passa-baixo porque ele vai para cá. É uma coisa semelhante a isso aqui. Na verdade, aqui não interessa, porque vai dar 0, mas é uma coisa mais ou menos aqui. Então ele vai até um valor aqui, vamos supor que seja aqui 2 kHz, tá? E aí, quando você multiplica, olha só, você multiplica e faz assim, ó. Em vez de você colocar 1 aqui, que a gente colocou, você coloca um valor maior, você coloca um valor de 2, por exemplo. Quando você fizer essa multiplicação, o que vai acontecer com esse sinal aqui? Ele vai chegar nessa faixa aqui de frequência e vai aumentar, não sei se vocês estão entendendo. Depois ele vai ficar igual, desculpe, porque na verdade ele faz isso e soma. Porque se ele vai zerar uma parte, ele vai dar um reforço na parte que você multiplicou e vai somar com o valor original, não sei se vocês estão entendendo. Entendeu? E aí ele vai aumentar aquela faixa. Estão entendendo? É como se aqui em vez de tivesse... A gente pode imaginar que em vez de aqui ser 0, você pode falar que isso aqui é 1. Entendeu? Você está entendendo? Passasse ali. Entendeu o que eu estou falando? É 1. Certo? Ele multiplica as frequências baixas, né? Mas a ideia é a seguinte: isso aqui é passa baixa. Certo? Aí tem outro filtro que você pode usar, que a gente chama de passa alta. É assim. Desculpe, é assim. Tem um 1 e é assim. Estão entendendo? É uma multiplicação por sinais. Então, isso que eu estou mostrando são aplicações. Passa alta, ele vai aumentar os sons agudos, que é a maior frequência. E também tem um filtro assim, né? Que aumenta os médios, é o passa-faixa. Certo? Aqui é 0, por exemplo, aqui é 20, aqui normalmente é 7, aqui é 5 ou 10, mais ou menos, que é a faixa de voz, né? De 5 a 10 kHz. Entendeu? Ok? Então, estou, na verdade, falando uma porrada de coisa aqui, mas é só para vocês verem como é que você usa isso, né? A multiplicação de sinais em engenharia, tá? Aquilo que a gente viu lá, né? Normalmente, quando vocês vão... Normalmente numa prova, galera, quando eu faço prova de sinais,
como não tem muita multiplicação, nos livros fala um pouco sobre as operações com os sinais propriamente dito, foi o que a gente fez agora, e sim, com as operações no tempo, normalmente o que eu cobro é assim, ó, tem um sinal que foi mostrado aí para vocês lá, um sinal qualquer, né? E aí eu mando vocês fazerem x de menos 2t mais 3, por exemplo. Você tem que fazer isso. Só que às vezes eu mando você fazer x de menos 2t mais 3, mando você fazer, se eu estou puto com a turma, aí eu chego e faço assim, mando você fazer x de t sobre 2 menos 4 e mando você somar. Né? Ok? É uma operação com sinal. Dá maior trabalhão? Dá. Na verdade, essa parte ela dá trabalho, mas eu diria que é mais fácil de fazer. Essa parte ela dá trabalho, mas é mais fácil de fazer. Agora essa parte aqui é para sacanear o aluno, né? Porque ele vai perder. Porque é ponta a ponta, exatamente. A gente viu aqui, operação com sinal dá trabalho. Eu podia também sacanear muito, hein? Multiplicar, né? Que dá muito mais trabalho. Multiplicar dá muito mais trabalho. Por que multiplicar dá muito mais trabalho? Porque somar, você pega 2 pontos e soma. Tem as retas, concorda comigo? Reta com reta, reta com reta, reta com reta. Legal? Se eu multiplicar, vai ter ponto que vai ser reta multiplicando reta. Concorda comigo? Aí tem que saber se o coeficiente de uma reta é positivo e outra é negativo, ver 2 pontos, ver se é parábola para cima ou parábola. Aí eu estou querendo foder totalmente a galera. Certo? Ok? Outra operação que a gente pode fazer com sinais, né? Além das operações de soma e multiplicação, é a operação de módulo, né? Às vezes eu coloco, né, na prova, aí não é muito complicado não. Eu mando o cara desenhar um módulo de alguma coisa, aí o sinal tem uma parte negativa, né? Quando eu mando fazer o módulo, ele fica assim. Tá ok? Eu mostrei um exemplo assim, tá? Então isso pode acontecer, tá? Pode acontecer, certo? Legal? Então, essas operações que eu acabei de mostrar, né, são as operações com os sinais, né, com a amplitude, tá? Que a gente viu aqui, operação de soma das amplitudes, pode ser soma, né, soma de constante, soma de constante é facinho, é só, né, subir todo o sinal e descer todo o sinal é fácil, né? Pode ser soma de sinais propriamente ditos, aí vai depender, dá trabalho. A gente fez um problema aqui a gente fez um aqui bem complicado, ó, esse aqui, ó, né? Concordam comigo? Esse aqui foi bem complicado, certo? E tem a multiplicação, né? Não, a multiplicação desse aqui, ó, primeiro eu multipliquei por um degrau, aí era facinho, né? Simplesmente ficou só o sinal aqui, esse aqui, né? Basicamente só a parte, né? Ok? Por um degrau unitário, né? E às vezes não é degrau unitário, tem pegadinha, né, pessoal? Se eu botar, por exemplo, se eu pegar 2 degraus unitários, o que é 2 degraus unitários? É um degrau unitário que em vez de amplitude 1, ele tem quanto? 2, certo? É 2 degraus. O que é 3? 3 degraus. Acontece isso? Muito, né? Aí você vai aumentar, se dependendo da reta, vai mudar a inclinação da reta. Tem uma reta com inclinação 1 multiplica por 2, vai ficar quanto? Inclinação 2, certo? A gente viu aqui. Essa reta aqui tinha uma inclinação quanto? 1, não é isso? Aí, quando ela multiplicou por outra reta de inclinação 1, deu uma parábola, certo? Quando ela multiplicou por uma constante de tamanho 2, mudou a inclinação da reta. Essa inclinação aqui, essas inclinações são diferentes, certo? Uma é inclinação 1, outra é inclinação 2. Nesse pedaço aqui, ó, daqui em diante, ó, né? É diferente, ó. É o mesmo pedaço aqui embaixo, estão vendo? Legal? É reta? É. Por quê? Porque a constante vezes reta vai dar reta. Tá ok? Só que a inclinação mudou. Por quê? Porque era 2, se fosse 1. Se fosse 1 não tinha problema, tá? Ficava igual. Mas nem sempre é, tá? Então, a gente viu tudo que tinha que ver sobre a matemática aqui dos sinais. Fez poucos exercícios, faremos mais. Vamos fazer alguns de prova, etc. Mas basicamente a gente vai terminar agora, né, a parte de sinais. Então a gente já fez aqui operações no tempo, a gente já fez
também operações na amplitude. Agora eu só vou terminar com o que eu chamo de classificação de sinais, que é muito simples. Eu até já falei, mas basicamente são as que interessam para a gente, né? Então, estão lá no livro, nunca peço isso. Classificação de sinais eu nunca peço, tá? Só para vocês saberem. Tá? Nunca peço porque é muito fácil classificar sinais. Notem, é muito fácil classificar sinais. Não é fácil classificar sistemas, tá? Vocês vão ver isso, tá? Então vamos lá, classificação de sinais. Então, sinais contínuos no tempo e discretos no tempo. A gente já viu. Contínuo no tempo, né? Esse cara aqui, ó, né? É uma coisa contínua, certo? Discreto no tempo. Esse cara aqui é uma coisa discreta. Olha só os gráficos aqui, certo? Tem a ver com eixo horizontal, tá? Sinal analógico e digital, ó. Sinal analógico e digital. Esse cara aqui é contínuo. Se é digital, esse cara aqui é discreto, só tem esses 3 valores. Aqui, na verdade, aqui só tem 2, né? Um e outro. Você vê que no meio nem tem, certo? Ou ele vale, por exemplo, 1 ou vale -1, tá? Só esses 2 valores, certo? Aqui não, é contínuo. Notem que aqui, ó, ele é discreto no tempo, né, e analógico. Aqui é discreto no tempo e digital, né? Aqui é contínuo no tempo e digital. Né? Até a gente já viu isso, né? Mas não é difícil de ver, não, tá? A gente vai ver. Sinal periódico e não periódico, a gente vai falar sobre isso só lá quando a gente chegar em série de Fourier, porque uma das coisas que obriga, para você poder fazer série de Fourier de qualquer sinal, né? O Fourier é foda, cara, o Fourier é foda, né? Ele inventou essas coisas para matar a gente aqui do coração, mas ele é bom pra cacete. O que ele percebeu? Que ele consegue... Ele primeiro viu que se você tivesse uma onda periódica, você conseguia decompor qualquer que fosse essa onda periódica numa soma de senos e cossenos, que são funções periódicas também, certo? Qualquer uma, mas aí a onda tinha que ser periódica, né? Então tinha que ser uma onda quadrada periódica, uma onda triangular periódica, uma onda como essa aqui, ó, que é uma coisa estranha, mas é periódica, né? Ela se repete de tempo. Periódica, como o nome já diz, se repete de tempos em tempos. O período de repetição é o que o pessoal chama de período mesmo da onda, tá? Por isso que é periódica, ok? Né? E ele viu que você podia fazer isso transformando qualquer sinal periódico numa soma de senos e cossenos. Pô, cara, aí é que ele teve a grande... Assim, o cara é matemático e era físico, né? E aí que ele falou, pô, se fosse uma coisa não periódica, será que eu conseguiria fazer essa decomposição? Porque fazer isso simplifica um monte de coisa. Você transformar uma onda quadrada numa soma de senos e cossenos facilita um monte de coisas. Uma onda triangular numa soma de senos e cossenos facilita um monte de coisas, tá? Vocês fizeram lá circuitos 2. Vocês não usaram fazor para resolver um circuito que tinha excitação senoidal? Então, se você tiver uma excitação de onda triangular, você pode transformar essa onda triangular numa soma de senos e cossenos, usar o princípio da superposição que vocês usaram lá em circuitos e fazer problemas separados e resolve. Mas se não for, aí foi a grande sacada do Fourier. Ué, uma onda não periódica, por exemplo, um sinal assim, ó, na verdade, é uma onda, eu vou considerar esse sinal como sendo um sinal periódico, mas que o período é infinito. Ele não se repete. Então, entendeu o que eu estou falando? Ele demora infinito tempo para repetir. E aí, quando você faz isso, você vai fazendo simplificações nos somatórios, vão virando o quê? Vão virando integrais, os deltas dos somatórios viram o quê? Viram Ds, e você tem a integral de Fourier, também chamada de transformada de Fourier. É do cacete isso, né? Bem legal. Então, a gente vai usar muito isso quando a gente chegar lá em série de Fourier. Eu vou voltar nesse negócio. Sinal de energia e de potência, como o nome já está dizendo, né? Sinal de energia que tem energia finita. Sinal de potência que tem potência finita. Isso eu não pergunto nunca, tá? Sinal determinístico e aleatório, né? Esse aí já tem as pegadinhas. A gente não vai usar aqui, mas a gente usa isso muito. Isso é na pós-graduação, se vocês forem trabalhar com telecomunicações. Na graduação também, em princípios de telecomunicações, você poderia usar isso, mas eu achei meio pesado, então eu já vi que os livros usam. Eles simplesmente falam assim, isso aqui funciona, aceitem, né? É porque é uma coisa, se alguém for fazer pós-graduação na área de telecomunicações, aí vai ter que trabalhar com sinais aleatórios, que é uma coisa que você trabalha muito justamente para fazer detecção de sinais,
que é para você fazer antenas e coisas do gênero, né? Então, vocês viram lá probabilidades no ensino médio, não viram? Né? Se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de tirar um? 1/6, certo? Tem 6 faces do dado. Dado não viciado, tem que falar isso, né? Se o dado for viciado, aliás, tem até problema com um vício, você pode usar, tá? Mas de qualquer maneira, normalmente a probabilidade é um número, né? Porém, vocês vão descobrir que existem funções de probabilidade, né? E existe uma função, isso lá em telecomunicações, talvez o professor que dê a disciplina fale, mas talvez ele pule simplesmente só dê o resultado que é usado isso. Mas é uma função que a gente chama de eu fiz isso. Eu fiz todas as disciplinas de doutorado em telecom, então eu vi bastante isso. Foi muito tempo atrás, mas fiquei traumatizado, lembro de tudo até hoje. Então tem uma função que chama função densidade de probabilidade. É diferente de uma probabilidade, né? Olha só como é que é filha da puta essa função. Olha a abreviatura de função densidade de probabilidade. FDP. E é isso que usa, meu, FDP. FDP o tempo todo, né? Oi? Schroeder, tem várias que usam isso, calma, sim, tá? Ok? Função densidade de probabilidade, tá? É uma função, é diferente de um número, vocês estão entendendo? E aí vocês calculam uma porrada de coisa, é bem legal, tem a ver com ruído, tem um monte de coisa que vocês vão trabalhar em cima disso. Quer dizer, vão se vocês forem trabalhar com telecom, que é uma área muito boa. Eu já falei aqui com o pessoal, as áreas boas, eu acho, do pessoal da engenharia elétrica. Hoje, claro, fotovoltaica está aí nas cabeças, todo mundo criando empresa, etc e tal, mas eu acho também uma área muito boa, que vai dar é muito interessante a área de vocês migrarem para a indústria automobilística, porque vocês vão fazer motores que os engenheiros mecânicos não sabem fazer, porque eles não sabem o que é um motor elétrico, né? Só ouviram falar, e vocês vão saber fazer, né? Além da parte de baterias, que aí é um pouquinho de engenharia elétrica, um pouquinho de engenharia química, certo? E telecom, que eu já falei, né? Agora a parte de eletrônica propriamente dita eu acho meio complicado. E também tem, a elétrica também tem as clássicas, mas aí já é mais difícil encontrar. Se bem que agora está fazendo algumas privatizações, pode ser que você encontre emprego em empresas privatizadas de geração de energia, essas coisas, né? Mas a eletrônica em si é mais complicado, porque aqui no Brasil a gente não tem muita indústria nessa área, né? Aí fica difícil, tá? A aula que vem a gente vai falar sobre alguns modelos de sinais, tá? E aí, pessoal, esses modelos aqui, eles são os modelos, eu já falei até hoje, função degrau unitário, certo? É um sinal, certo? É um sinal, super útil, a gente já viu. Para que serve ele? Para, por exemplo, transferir, para ele, por exemplo, ser usado como um filtro, né, que rejeita tudo que tem passado, assim, certo? Mas aí tem outros sinais que são importantes para a gente. Então, o impulso unitário, a rampa unitária a gente falou hoje. Eu não falei do impulso, por que hoje? Galera, porque o impulso unitário é um sinal, ele é chato pra cacete de falar sobre ele. O que importa nele não é ele em si, e sim as propriedades dele. Então, é importante pra gente saber. Legal? Porque ele em si fica difícil, ele não dá nem para ser... Simular um impulso unitário no laboratório significa que você vai queimar alguma coisa, né? Que você vai dar um pulso de energia muito alto, ele tem um valor infinito num ponto, né? Basicamente, simular isso é uma coisa que tem um valor muito alto num determinado ponto, o fusível vai abrir, então, certo? Então não vai funcionar. Falou, galera? Então até segunda, não é isso? Até segunda. Isso aí. Falou.